Teremos alguns riscos. Aqueles que não querem correr isso é porque não usam a fé. A fé leva-nos a correr alguns riscos. Lá vai ele. Lá vai ele ou lá vai? Vamos lá, lá vai. Você, parece que eu estou vendo os outros leprosos lá no leprosário. É assim que nossos inimigos ficarão. Coitados. Podia se conformar com a vida, né? Vai morrer já já. Lá vai. Lá vai. Aleluia. Lá vai. Lá vai. Por quê? A fé que o tirou, o movimentou, o levou. Olha para mim, se tu não der um glória a Deus bem alto, eu vou aí, presta atenção. A fé que o tirou do leprosário dizia assim: não olha para a direita, não olha para a esquerda. Por quê? Porque os abençoados já estavam cada um com uma pedra bem pontiaguda para atingi-lo. Porque todo mundo sabia que ele leproso por causa da veste e do nariz coberto, apenas os olhos à mostra. Então ele sabia, mas a fé dizia assim: não olha para a direita, não olha para a esquerda. Gera para você estar no alelo. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para aquele que está descendo do monte, que vai transformar. Aleluia! Eu vou falar o que Deus está mandando eu falar aqui. Mesmo assim, asinha quebrada. Olha aqui para mim. Se você for dar ibope, eu vou falar por mim, Carvalho Júnior. Apareceram aí 32 iogurte. Iogurte? Que negócio de iogurte? Não é iogurte? Como é? Iogurte. Nenhum era meu. E haja gente mandando mensagem para mim e eu supostamente mandando para eles. Quer dizer, nem computador. Ó, para você ter uma ideia, eu tenho eu não tenho refrigerado por mim, que eu não tive prazer, né? Mas eu tenho sobrinho que me dá aula. Eu não sei mexer nesse negócio. Mas esse tal de computador, pastor Gilberto, é uma arma contra Carvalho Júnior, contra pregador, cantor. Por quê? Porque o camarada coloca lá, é anônimo, é covarde. Porque se ele fosse macho, botava o nome, o endereço, para a gente ter uma conversinha. Mas por que não coloca? Covarde, medrosos, usando coisas. E se nós olharmos isso, a gente não prega mais, a gente não evangeliza mais. Mas sabe o que eu aprendi? Em 89 eu entrei aqui em Pindamonhangaba. Eu vim para cá, para essa região. De 89 para cá eu estou pregando o evangelho. Se eu aprendi que se eu parar para dar ibope, eu não chego aonde Jesus está. Por quê? Porque o objetivo dessas pessoas é que o desejo deles é que a gente nunca continue leproso, com problema, doente. Então são os obstáculos. Por exemplo, capítulo 26 de Gênesis. Isaac chegou nas terras de Gerar, lá dos filisteus, rei Abimeleque. Palavra Gerar no hebraico significa terra que não gera, mas foi para lá que Deus mandou Isaac plantar, colher, trabalhar. Mas se a terra não gera, por que Deus mandou Isaac para lá? Porque a promessa de Deus é muito maior do que a terra, é muito maior do que a circunstância, é muito maior do que o problema, é muito maior do que tudo. Por que nós questionamos muito hoje? Porque a gente gosta de andar muito por vista. E de vez em quando a gente tem que andar por fé, meu irmão. Se Deus está mandando, tá? Olha para mim, mas não é isso que eu quero falar. Quando Isaac chegou, pastor Gilberto, Isaac foi desentulhar um poço que por direito era dele. Como era dele? Porque o pai dele, Abraão, passou por lá, cavou os poços, os inimigos vieram e pegaram. Mas Isaac, que tinha um caráter pacífico, o que ele fez? Chegou lá e mandou desentulhar o poço. Se não der glória a Deus, eu estou cavando o poço aqui sozinho. Aí alguém disse: eu
teu pai cavou aí, não apareceu. Você está pensando o quê? Aí não tem corrente, não passa água. Isaac disse: cava aí. De repente a água saiu. Água saiu. Ninguém queria aquele poço. Ninguém queria o poço. Porque estava entulhado. Mas agora o poço cheio de água, apareceu o dono. Cavar, que era bom cavar, ninguém quis. Aí, mas Isaac, que cria na promessa, disse: deixa eles brigarem por esse. Vamos mais para frente. Foram mais, cava mais esse aí. A água apareceu de novo. Esse poço é meu. Isaac: pode ficar também com esse. Eu vou mais para frente. Cava aí. Esse também é nosso. Isaac também fica. Eu vou mais para frente. Isso é mal de pedagogo, né, irmão? A água apareceu. Aí os inimigos disseram: não, deixa. Pode deixar agora. Senão a gente vai ficar correndo atrás dele. E aonde ele chegar vai cavar, vai dar água e a gente vai ficar correndo. Então deixa dele. O Deus dele resolveu abençoar. Olha para mim, se tu não der um glória a Deus, eu vou aí, preste atenção. Ninguém vai bater boca, ninguém vai discutir. Venceremos os nossos inimigos trabalhando. Isso é fé. Fé é muito maior do que a terra. Epa, era para você ter dado glória a Deus. A fé é muito maior do que o teu problema. Então para de olhar para quem está te apedrejando e olha para Jesus. Levante a mão, receba algo do céu aí, vai. Receba algo do céu aí, vai, pega aí, vai, levante a mão, crente. Recebe vitória, recebe poder, recebe graça, recebe convicção, aleluia. Agora coloque a mão direita no ombro do teu irmão, coloca aí, transmita para ele que tu estás recebendo. Diga para ele: usa a fé, meu irmão, usa a fé, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para aleluia. Adore a Deus. Você que não deu glória a Deus, você está no lugar errado. Você deveria ter ficado para ver o Fantástico, mas aqui é muito melhor do que o Fantástico. Hoje é noite da tua vitória. Hoje Deus vai mudar a tua família. Hoje Deus vai abrir portas. Pastor Gilberto, esta semana será conhecida como a semana da vitória na vida de muitos crentes aqui. Aleluia, 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 aleluia. A fé o tirou, a fé o levou, a fé o movimentou, a fé o tirou. E alguém dizia: olha, é leproso, atira pedra, atira pedra. E ele lá, convicto. É o que Paulo escreveu. É que eu não estou com muito assim, pique físico assim. Mas aqui Paulo escreveu no capítulo 3 da carta aos Filipenses. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo. Tem que prosseguir, meu irmão, a vida continua. Perdeu algo aqui, a vida continua. Ganhou, a vida continua. O alvo. A tradução do verbo grego para que ficam para trás, no original, significam coisas que jogam. Paulo está falando, nesse capítulo 3, Paulo fala de 3 coisas básicas. Paulo fala de atleta, corrida. Paulo fala de pátria. E Paulo fala de transformação de corpos. Então, na primeira fase, Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas, no original, que jogam, porque Paulo está falando dos atletas que correm. Cada um tem um objetivo, que é a linha de chegada.
Mas esse que está correndo, ele tem adversários. E os adversários estão dentro da arena e estão fora da arena. Ou seja, lá em cima do ginásio, jogando ouro, jogando pedras preciosas, para desvirtuar a visão do atleta. Imagine você está correndo, alguém joga uma barra de ouro. Se você não tiver convicção, certeza de que lá na frente vale muito mais do que o ouro jogado, você volta. Volta ou não volta? Volta. E quando você volta para pegá-lo, você já perdeu tempo. Você já parou de olhar para a linha de chegada. Você já parou de olhar para Jesus. E os teus adversários já estão lá na frente. Aí Paulo, olha, se tu não der glória depois, isso aqui é de graça, não precisa nem entrar no seminário, né? Paulo está falando assim: esquecendo-me das coisas que jogam. Pode jogar ouro, pode jogar prata, pode jogar. Eu tenho alvo que é Cristo. Nós vamos chegar do outro lado, irmão. Nós vamos chegar nessa linha de chegada e vamos glorificar a Deus. A fé vai te empurrar, a fé vai te levar, a fé vai te levar, a fé vai te conduzir. Você crê nisso? Você acredita nisso? Bom, estou chegando onde eu quero. Veio um leproso. Eu não vou falar sobre essa palavra adorar, porque não faz parte da orientação essa noite, mas ele adorou. E não era crente, não era batizado, não era membro, não era dizimista, não era nada, mas ele adorou. E ele adorou dizendo, escute aí, ele disse assim: Senhor, se quiseres, esse homem, ele nos ensina uma coisa tão linda. Ele rompe, ele ultrapassa, corre risco de ser morto, e quando ele chega perto de Jesus, ele não impõe, ele pede. A palavra no grego para se quiseres, esse verbo, significa eu sei que tu podes, eu sei que tu tens, eu sei que tu fazes, eu sei que tu és. Eu saí sabendo de tudo isso. Mas ele chega perto de Jesus e diz assim: tu queres, é da tua vontade me curar, é da tua. Ei, irmão, olha aqui, nenhum filho que quer receber algo do pai chega mandando no pai. Você permite isso? Que um filho chegue gritando: eu quero. Mas quando o filho quer, esforçado, ele começa a cheirar. Se o pai for obreiro, ele diz: meu pai, você pregou tão bem hoje. Meu pai não pregou nada, mas o filho está só querendo. Que culto maravilhoso. E cheira aqui, cheira ali. Daqui a pouco vem um bote. A gente não fala não. A gente assim, porque eu faço isso com sobrinho, né? Filho eu não tenho, com sobrinho. Quando o filho vem devagar, ressaltando as qualidades: eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor eu sei que o Senhor faz, mas o Senhor pode. Deus não pode negar bem a um aos seus filhos que o pedem. Aleluia, aleluia. Deus não nega. Eu não sou contra. Alguém diz que eu sou meio da esquerda no evangelho de pregação, de pregador. Eu não sou da esquerda, eu sou da ala de Deus. Mas eu não entendo esse negócio de eu decreto. Porque eu fui pesquisar, porque eu sou meio curioso. Irmão, quando eu não tenho o que ler, eu leio bula de remédio, só para você não ter uma ideia. Quando eu não tenho o que ler, eu leio bula de remédio. Eu tenho que ler 3 livros por semana, para eu poder, porque eu vivo aí pregando. Mas eu fui pensar: o que é decreto? A palavra decreto no dicionário está relacionada apenas a uma pessoa que é rei. Homem nenhum decreta, porque não é rei, não está sentado no trono. E tanto Isaías 6:1
E Apocalipse 5:1 só tem um assentado em um alto e sublime trono. Então esse negócio de eu ordeno, dar ordem em Deus, isso é conversa. Isso é conversa. Isso é mentira. Porque esses que estão tentando mandar em Deus, não mandam nem nos filhos. Que os filhos são rebeldes, porque eu conheço. Quem manda é Deus, quem faz é Deus, quem realiza é Deus. Quando eu não quero ficar muito nisso não, porque eu sei que muita gente não vai concordar aqui. Ele é chato demais, eu estou cansado também de ouvir que eu sou chato. Então escute, quando a gente pega Deus e coloca na mão, supostamente, aí a gente faz, já viram gente assim? Pega, vai assim, é como se Deus fosse um robozinho. Então eu não quero esse Deus. Eu não quero esse Deus, um robozinho, um Deus que eu não oro mais, eu só mando. E nós completamos 100 anos ensinando a igreja que nós temos que pedir. Nós temos que pedir, aleluia, pede em nome de Jesus. Ele não nega. Tem uns que não são nem do nosso ministério, mas ficam ensinando aí por aí, irmão, exija o seu direito. Que direito você tem? Diga para mim. Direito de ficar calado. Quem manda é Ele. Quem faz é Ele. Peça como um filho pede ao Pai. Ele não vai negar a sua vitória e vai estender as suas mãos sobre você. Por isso que alguém me chama da ala esquerda da pregação, porque eu não aprendi assim. Os senhores aprenderam assim, nós aprendemos diferente. Nós aprendemos a dobrar joelho. Aleluia. Aleluia. Não era assim? Nós aprendemos que Jesus curava no ensaio do coral. Era só o ciclo de oração se reunir, Jesus já curava, batizava. Escola dominical, quando o assunto era sobre, lembro disso? Quando era sobre o Espírito Santo, a gente sentia graça, falava língua estranha na classe. Mas eu vou ter que falar um trem aqui, vou falar em nome de Jesus. Estão mecanizando o culto, pastor Júlio, fazendo do culto uma coisa muito social, pouca glória, pouca lágrima, pouco quebrantamento, pouca unção. Não, isso aqui não é clube. Aqui não é clube. Eu vou falar. Isso aqui não é clube. Isso aqui não é teatro que a gente assenta e fica esperando aí algum. Não, isso aqui é a igreja. É a adoração a Deus. E se nós não falarmos disso, eu sei que os amados falam, eu estou só reforçando, ajuda. E se nós não continuarmos, aí o crente chega, vem só domingo à noite, assenta, aí diz, não gostei da mensagem, faltou hermenêutica, e nem sabe o que é hermenêutica. Eu não gostei do louvor, não, que é isso, o culto é individual. Faça o seu, eu faço o meu, e Deus está nos abençoando, Deus está nos abençoando. Eu vou ter que falar mais uma coisa que Deus está mandando. Esse negócio de fazer da igreja ponto de encontro está errado. Eu te encontro no culto. Eu te encontro no culto. Ei, o único encontro que você tem aqui é com Deus. O único. Depois você encontra com quem você quiser. Aleluia. Quem concorda comigo, dê um glória a Deus aí. E os que não concordam, Deus tenha piedade das vossas almas. Então escute isso. Eu vou chegar no quarto onde eu quero. Ele chegou, adorou e disse, se quiseres, no original, eu sei que tu podes. Olha o que diz o verso 3. E Jesus
estendeu, estendeu, estendeu. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, você, meu amigo, está me devendo a gravata com lencinho, não vou esquecer disso. Olhe para mim aqui, por favor. Ele diz: se quiseres. Jesus vai responder. A Bíblia vai responder. E Jesus estendeu, estendeu, estendeu. Zero para você estar dando glória a Deus bem aqui, porque quando a mão de Jesus começa a ser estendida, é milagre. E Jesus estendeu, estendeu, estendeu. Olha, se a Bíblia diz que ele vai tocar no leproso, a Bíblia está afirmando que ele está bem próximo, perto do leproso. Ninguém toca assim. Ele tocou. Ele já está quebrando alguns preconceitos. Escute isso e dê glória depois. Jesus, hoje o ser humano é assim: primeiro limpa para depois amar. Com Jesus é diferente. Primeiro ele ama e depois ele limpa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Gilberto, escute. Ele estendeu a mão, diga comigo, o tocou e falou. Não, mas só os vivos, por favor. Tocou e falou. Jesus, ele fizera duas coisas que ninguém faz nenhuma com o leproso: não toca e nem fala. Jesus toca e fala, toca e fala, toca e fala, toca. Mas, vírgula, por que Jesus tocou e falou? Vamos voltar rapidinho. Primeiras palavras oralizadas aqui. Eu disse aos irmãos que a lepra causava uma doença na pele chamada lepros, que é uma doença visível. Mas a lepra também causava uma doença no coração, chamada lepra invisível. Jesus sabia que ele estava leproso de corpo e de alma. Então, olha, se tu não der glória a Deus depois dessa explicação, quando Jesus toca, ele cura a lepra visível. Quando Jesus fala, ele cura a lepra que ninguém estava vendo. Aleluia! Oh, levante a mão e dê o seu maior glória a Deus aqui esta noite. Que Jesus é esse? Não tem esse negócio que eu comecei a te curar, vou terminar amanhã. A Bíblia diz: imediatamente ele ficou limpo. Aleluia! Ele toca e fala, ele toca e fala, ele fala e toca, ele toca e fala, ele fala e toca, ele toca e fala, ele toca e fala. Receba o toque de Deus esta noite. Aleluia! Ele está tocando. Só quem está sentindo, levante a mão e receba mais. Receba mais de Deus aí, levante a mão. Aonde estão os batizados, falem em línguas estranhas. Onde estão aqueles que não são, sejam batizados. Deus está tocando, Deus está falando. Coloque a mão direita no ombro do teu irmão. Transmita para ele, transmita para ela. Transmita para ele. Ele está tocando. Mandaye kamana maneka manda bakatore bikandara payandaria. Aleluia, 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 aleluia. Deus está contigo, igreja.
Deus está contigo, meu irmão. Levante a mão direita aí, por gentileza. Deus está contigo. Você está com Deus e Deus está contigo. E a prova maior disso é quando você colocar a mão no ombro de alguém, ele vai sentir a mesma alegria que tu estás sentindo. Coloque aí, coloque aí. Ele vai sentir o mesmo gozo, ele vai sentir o mesmo toque. O Jesus que tocou o leproso está aqui. Ele toca. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. O toque de Deus é irresistível. Toque de Deus. Deixa eu chegar lá na parte conclusiva. Escute. Jesus estende a mão e o toca e fala. Jesus diz: quero, quero. No 2 ele diz: se quiseres. Jesus diz: quero. Se quiseres, quero. Se quiseres, quero. Se quiseres, quero. Aí a Bíblia diz: imediatamente. Essa palavra imediatamente, ela vai aparecer também lá em Atos 2, na descida do Espírito. É a mesma palavra, de repente. De repente. De repente. De repente. O termo aqui é imediatamente, mas é o mesmo usado para Atos. De repente. Porque Deus é Deus. Ei, igreja, entenda isso. Eu entendi e meu coração foi confortado por isso. Eu imaginei que o dia da minha vitória, o sol iria amanhecer quadrado. Eu imaginei que no dia da minha vitória ia ser um dia diferente, nebuloso. Será um dia normal. O anormal é aquilo que Deus vai nos entregar neste dia. Deu para entender? Por quê? Porque era um dia normal. Jesus toca, a Bíblia diz: quero. Imediatamente ele ficou limpo. Diga comigo: vivendo. Só os vivos. Vivendo o diferente. Esse homem foi tocado e alguém falou com ele, sem ser leproso, porque o único contato que ele tinha era com os demais. Então ele estava vivendo o diferente, o diferente, o diferente. Levante a mãozinha. Pastor, mas por quê? Isso é ato de fé, meu irmão. Nós estamos interagindo. Primeiro, eu sou pedagogo, é a minha formação, eu aprendi muita coisa. Então você levantando a mão, nós estamos interagindo, nós estamos ficando juntos. Você está provando que está comigo, você está provando que eu não estou só. Está entendendo mais ou menos? Aí assim a gente vai. Então levante a mão, porque esta semana será conhecida como a semana do diferente na nossa vida. Esta semana Jesus vai fazer o diferente, vai fazer o diferente, vai fazer o diferente, vai fazer o diferente. E se tu não der glória a Deus, eu não vou parar. Ele vai fazer o diferente. Por que o diferente? Porque ninguém falava e muito menos tocava em leproso. Jesus tocou e falou. Jesus tocou e falou. Jesus falou e tocou. E vejam. Olha o que vem na minha mente. Jesus sempre fez o diferente. Diga amém por isso. Amém. Capítulo 5 de João. Rapidinho, vou terminar. Festa dos tabernáculos. 7 dias. Multidões vinham de outras cidades, iam para Jerusalém conforme o código de Tica. Todo judeu longe deveria 3 vezes ao ano ir a Jerusalém. Cidade lotada.
A Bíblia diz que está ali perto de um tanque uma multidão de enfermos. Por que esses enfermos eram colocados ali? Por quê? Porque a família dos mesmos os deixavam ali e iam participar da festa. E ficavam lá. E quando terminava o período, eles vinham e pegavam-os e levavam de volta. Então eles eram abandonados ali. E nesse tanque tinha ali uma porta chamada Porta das Ovelhas, que ficava atrás do templo. E para você entender essa Porta das Ovelhas, você tem que ler lá no livro de Neemias, quando ele restaurou algumas portas, entre as quais a Porta das Ovelhas, aonde passavam os animais vivos para serem sacrificados. E estava lá. Esse homem estava há 38 anos, sim ou não? 38 anos. Quando Jesus nasceu, ele já era paralítico. Quando Jesus, ele viveu 33 meses, 33 anos e alguns meses, esse homem, quando Jesus nasceu, ele já era. Jesus chegou ao templo muito pequeno, alguns dias de nascido. Depois ele volta com 12 anos, o camarada já está lá. É só fazer conta, ele já está lá. Depois Jesus vai para Nazaré, fica ali com idade de 30 anos, conforme a lei. Jesus ingressa no ministério. E agora com 32 anos aproximadamente, lá vem Jesus. Dê glória a Deus, porque Jesus não chega no tempo. Vamos lá. Todos ali, Jesus chega com ele e diz assim para o rapaz: queres ser curado? Quem vai me colocar no tanque? Tanque? Jesus não falou tanque. Jesus não falou amor. Jesus nem sequer citou o anjo que vinha e movimentava as águas. Jesus disse: queres ser curado? Aleluia. Só, olhe para mim. Ele está tão preso ao tanque, tão ligado ao tanque. Bom, não vamos condená-lo, porque são 38 anos lá. Pelo menos ele estava lá. E tem gente que com um ano desiste. Tem crente, tem gente não, isso é muito. Tem crente que com 2 anos, não dá, não dou conta, é melhor ir embora. Ele ficou 38. A minha Bíblia diz: estava ali. Ele estava lá. Quando Jesus chegou, ele estava lá. Tu não entendeu? Não me faça repetir toda a mensagem. Quando Jesus chegou, ele estava lá, firme lá. Eu estou aqui. Olhe para mim, crente, olhe para mim. Por isso que eu não sei se é cuidar de missões ou cuidar de doutrina já. Mas escute uma coisa: é por isso que crente não pode faltar igreja, não pode faltar culto. Porque numa dessa aí Jesus muda a tua história, te abençoa. Você tem que estar ali. Aleluia! Esse negócio só domingo à noite, isso parece empresa. Tchá, tchá. Repartição. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Não, você tem uma alma. Você tem uma alma, crente. E essa alma, ela não se alimenta de dinheiro. Ela não quer saber de shopping. Ela não quer saber de caro. Essa alma só quer saber de Deus. Só de Deus. Então Jesus olha lá e diz: queres? Mas ele está tão ligado ao tanque, tão preso ao tanque, que ele diz: quem vai me colocar? Por quê? Porque ele, olha para mim aqui, ele colocou todas as suas esperanças, expectativas sobre o tanque. Ele só olhava para o tanque, 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 tanque. Infeliz é o homem que só tem um. Infeliz é o homem que só olha para um lado. Aleluia. Dê um ponto e vírgula rapidinho para isso. 5, Apocalipse 5, 1, aparece alguém assentado. No 2, a preocupação do anjo. No 3, quem é digno. No 4, versículo 4, João chora. Por que tu está chorando, João? Porque o livro está fechado. Por que João chora? Por 2 motivos. Primeiro, ele chora porque se o livro não fosse aberto, a promessa de Apocalipse 4:1 seria cumprida. Se o livro não fosse aberto, a nossa história não teria isso aqui.
Então ele chora porque ele está olhando entre os anjos, ninguém for achado digno, entre os homens e nem embaixo da terra. Então ele chora.